bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Esse salmo, irmãos, expressa ação de graças e louvor ao Senhor pelos privilégios e bênçãos que Ele faz ao seu povo. Nós nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus para conosco, nem deixar de ser gratos por suas bênçãos. Deus manifesta misericórdia àqueles que verdadeiramente o temem. O temor do Senhor nos redime, nos desvia do mal, nos traz para perto de Deus, porque Deus Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós necessitamos da sua compaixão. E hoje, irmãos, eu estou aqui com muita alegria no coração, muita gratidão a Deus, para contar um testemunho lindo da parte do Senhor. Irmãos, talvez os irmãos tenham percebido que eu estou um pouco subidinha da igreja, mas já vão saber o motivo. É simplesmente pelo fato de que no domingo, do sábado para domingo, do dia 22 de maio, de repente eu comecei com uma dor muito forte na região da barriga, né, pélvica. E eu tenho problema de infertilidade, para os irmãos que não sabem. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive meningite preta, sou um milagre de Deus de estar aqui. E fiquei 11 dias praticamente em coma. E aí nessa meningite, né, eu tive esse problema. A infecção foi muito grande e atingiu as trompas. Então eu não posso, para os homens, e aqui na terra eu não posso ter filhos. Então eu já convivo com isso, né? Já convivo a minha vida toda. Enfim, nesse dia 22 eu tive uma dor muito forte, uma dor de rolar mesmo, de não aguentar. E aí o Rony, meu esposo, fomos parar em Colatina, porque eu gritava, gemia, rolava e eu não sabia o que era, dor muito forte. E lá, né, passei por os exames, fiz todos os exames e constatou, quando eu entrei naquele aparelho tomografia, né, que fala que tinha cisto no ovário, constatou cisto. E aí, só que como aquele aparelho não era específico, o médico de plantão passou um exame específico para mim fazer. Eu voltei a Colatina, por isso que eu estou nessa ida de Colatina direto, com muita dor. Não tinha remédio que cortava a minha dor. Foi passado Paco, eu tomava de 8 a 8 horas. Para quem não sabe, é abaixo da morfina. Muito forte a dor. E aí eu voltei lá fazer o exame. Irmãos, para mim que já convivia com aquela enfermidade que eu já sabia, quando o médico fez o exame, que ele começou a falar o que deu lá, eu assim, fiquei arrasada mesmo. Apareceu que eu tinha endometriose, apareceu cisto no ovário, o ovário crescido, e a trompa que eu já tinha problema, ela estava maior do que o meu útero. E aí o médico já falou de imediato, está muito avançado, muito estranho, por isso essa dor enorme. E a gente vai ter que, a única solução é que a gente vai ter que retirar tudo. Irmãos, aquilo para mim foi terrível. Por mais que eu saiba que eu não poderia ter filhos, né? Deus ele pode fazer um milagre na hora que Ele quiser. Eu creio nisso. Mas a partir daquele momento que aquele médico falou para mim que ia retirar tudo do meu útero, eu falei, meu Deus. Poucos dias atrás, os irmãos tinham feito um culto de ação de graças lá em casa, e a palavra que o irmão Douglas falou mexeu tanto comigo que eu cheguei a falar com a irmã Rhodes e falei assim, parece que foi Deus me falando um sinal que Ele poderia fazer, né? Falando sobre Sara, que era estéril. Eu falei, nossa, Deus falou tão comigo, eu fiquei tão feliz. E a partir daquele momento o médico falou que ia retirar toda
já tinha quase 15 dias sangrando naquele dia. A dor e aquele sangramento, ele disse o seguinte: se o remédio fazer efeito e você não sentir mais dor e esse sangramento parar, ele me explicou o que poderia ser. E ele me deu uma esperança do seguinte: se acontecer isso, a gente não retira todo o seu útero, a gente retira uma parte e fica uma parte. Por quê? É essencial para a mulher, para a saúde da mulher. Até pelo fato dos hormônios. E ele disse assim: meu Deus, coitado do seu esposo, porque você vai entrar numa menopausa com 36 anos, porque retirar tudo ia ter que tomar hormônio, ia ficar aquela loucura de sentimentos, aquela loucura. Ele falou que ela é muito nova, então me deu essa esperança. E eu saí de lá assim, arrasada, muito triste mesmo. E daí, com dor ainda, passou os medicamentos, me deu toda a papelada da cirurgia que não está até aqui, ó. Eu trouxe. Eu não vou me desfazer disso daqui. Está aqui. Todos os papéis já liberando para a cirurgia, porque ele falou assim: se essa dor continuar, se é isso mesmo, cisto e tudo mais que está mostrando que essa dor não para, somente com a cirurgia. Então já me encaminhou. Mas pensa direitinho, como isso é um caso muito grave, né? De retirar todo o útero para a mulher é complicado. Você vai lá no seu plano de saúde e marca a sua cirurgia. E vim embora. Irmãos, eu não queria muito falar, eu cheguei a comentar isso com alguns irmãos, talvez alguém já me viu chorando ali naquele canto alguns dias, outros eu não conseguia vir de dor, muita dor mesmo, e eu ficava assim, já que medo da dor, eu ficava em casa, só tomando remédio, medicação. Mas a minha mãe, todas as pessoas orando por mim, o pastor, eu cheguei a falar com ele, a Rose, com a irmã Rose também. Graças a Deus tem pessoas maravilhosas na minha vida que, né, às vezes não é que a gente não. Às vezes a gente fala assim: eu tenho fé. Mas é como Deus diz, né? Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, e nessas horas a gente vê que a nossa fé, quando é com a gente vê que a gente desacredita um pouco. Deus me perdoa por talvez duvidar. Enfim, eu me lembro que o pastor foi lá em casa e eu falando com ele, cheio dos olhos, cheio de lágrimas. E a palavra que o Senhor me diz, pastor, está gravada aqui. Porque Deus nos abençoou com uma casa, graças a Deus. E não é reclamando, a gente consegue pagar as coisas, graças a Deus, com o trabalho. Mas a partir daquela notícia, eu falei: meu Deus, eu vou ficar parada, porque eu sou autônoma e se eu não trabalhar, eu não recebo. Falei: meu esposo vai passar, coitado, apertado, já quase no almoço, já trabalha demais. E aí eu falando com o pastor: será que Deus, né? Por que Deus deu aquela bênção e agora vem isso? O pastor só me disse que Deus, ele me disse: filha, Deus, ele é Deus de obra completa. Confia. Acredito eu que o Senhor estava no coração, né, de ver ali, mas aquela palavra foi impactante. E eu vim embora, enfim, era só marcar a cirurgia. Falei com a minha mãe, ela até hoje, ela fala, e agora mais ainda, que ela vai ter os netos dela nos braços vindo da minha parte. Ela crê nisso. E eu creio também. E ela, em nenhum momento, ela duvidou, mesmo eu falando que eu ia retirar todo o útero. Ela falou assim: Rosana, se Deus quiser fazer, ele faz. Mas eu falei: mãe, você está ouvindo o que eu estou falando? Vai retirar todo o meu útero. E ela falou: minha filha, descansa. Creia, somente creia. Minha mãe é uma mulher de muita fé. E aí, quando eu cheguei em casa, conversando com o Rony, aquela tristeza, eu ficava pelos cantos e falei assim: se eu tenho um pouquinho de porcentagem de que eu poderia salvar alguma parte, pelo menos para que eu não precisasse tomar hormônio, eu vou me agarrar nisso daí. Eu não vou marcar essa cirurgia, eu vou repetir esse exame. Com 10, 12 dias eu voltei a marcar esse exame e fui fazer esse exame novamente. E graças a muitas orações, né? Todo mundo sempre ao meu lado. Voltando
tomei, estou tomando ainda, né? Antibiótico, anti-inflamatório, vários exames. Aí ele falou assim, tem algo errado, tem algo diferente. Levantou do exame, foi lá no computador olhar meu antigo exame. E cochichou lá, cochichou e voltou. E continuou fazendo o exame. E falou assim, uai, tinha cisto aqui, não tem mais. Porque eu não tinha endometriose, irmãos, apareceu naquele exame. E ele falou, não tem sinais de endometriose. Aquele ovário que estava crescido, ele falou, eu tenho, porque irmãos, médicos, eles têm que dar um diagnóstico. Eles têm que dar, mas nós sabemos que foi Deus. Ele falou assim, aquele ovário grande, sabe o que foi? Estava tudo muito inflamado, então o som se envolveu, mas aquele exame estava fora do normal, voltou tudo para o seu lugar. Eu falei, doutor, você tem certeza? Olha, se direito, você tem certeza? Ele estava pulando assim. Ele falou assim, sim, tá, você não tem nada. Eu falei, como assim? Eu falei, ele estava chorando. E aí ele disse assim, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, mas doutor, e aquela? Porque assim, irmãos, o médico me deu uma esperança de que poderia ficar alguma parte, né? Mas que eu iria fazer a cirurgia por causa da outra tom que estava maior que o meu útero. Então eu pensei, alguma parte já vai salvar, glória a Deus. E aí ele foi para outra parte do ovário e falou assim, eu falei, aquela trompa que estava maior do que o meu útero. Ele simplesmente falou, ela voltou ao normal. Ela voltou ao seu tamanho normal. Eu falei, oh Deus maravilhoso. Ele falou assim, nenhum médico com esse diagnóstico vai te operar, nenhum eu tenho aqui. O depois, nenhum médico vai te operar. Eu falei, Deus, eu estava esperando salvar alguma coisa, o Senhor recuperou tudo novamente. E só me passou mesmo um antibiótico para acabar de sarar e eu não estou ótima.
que Ele recompensa os que o buscam. Então, irmãos, creia nisso. Deus te vê. Deus te vê. Ele ouve a sua oração. E Deus ainda